graça e paz, amigo, amiga. Deus abençoe a tua vida. Eu quero abençoar os teus projetos para este ano que ainda não terminou de 2022. Eu estou aqui nada mais, nada menos com ele, Geiser Maia. Ele que está com mais de 35 milhões de visualizações no YouTube, com a canção Deus Proverá, gravada com Jair Bonfim. E hoje você vai saber de tudo, ou de quase tudo. Então vem aqui, ó, se inscreva no nosso canal Rocks Podcast, ative o sininho, deixe seu like e vem junto com a gente. Pode falar. Olá, Natinho, prazer. Olá, pessoal de casa, Deus abençoe. Um prazer imenso nós estarmos aqui. Creio que vai ser um momento bacana e edificante para a sua vida. Então, muito obrigado aí pelo convite. E vamos embora, vamos para cima. Tem muita coisa para ser falada. Muita coisa boa para ser falada. Muita coisa boa, é isso aí. E então vamos começar com a abertura. Você fala da sua conversão, como que você começou a cantar, como que você conheceu esse Deus maravilhoso, esse Deus de milagre, esse Deus de promessa, esse Deus que provê, né? Você tem várias canções aqui gravadas, né? Já viralizada no TikTok, no YouTube, no Instagram, seguidores, enfim, fala aí pra nós. Bom, meu nome é Geiser Maia, tenho que falar a idade mesmo? 42 anos, não parece não, mas tenho. Sou casado, né? Pai de 3 filhos, nascido natural no Rio de Janeiro, sou carioca mesmo. Cresci até os 10 anos de idade no Rio de Janeiro, viemos para São Gonçalo, já 30 anos, né? 32 anos morando em São Gonçalo. E eu conheci Jesus com 8 anos de idade. Pensa. Meus pais não são evangélicos, né? Minha mãe já partiu, mas não era evangélica. Meu pai também não, mas eu tive uma experiência muito forte com Deus. Sim. Com 8 anos de idade, dentro de casa, que aquilo ficou dentro do meu coração de uma forma que eu nunca mais me esqueci. E dali para frente, eu tinha uma convicção de quem eu seria em Deus, né? Eu não tive um ensinamento bíblico, não tive um ensinamento cristão dentro de casa, porque os meus pais não eram, mas aquela experiência me marcou. Me marcou até o ponto que eu decidi entregar, de fato, a minha vida para Jesus com 24 anos de idade. E ali foi algo assim, para mim, parecia que porque às vezes tem gente, né, que, hoje não é meu tempo, não chegou a minha hora. Cara, e quando você entende que você precisa dele na sua vida e ele entra e faz algo extraordinário na sua história, você vê que você perdeu tempo. E eu entendi que eu perdi muito tempo. Porque às vezes eu tenho que aproveitar a minha juventude, minha mocidade, ou você acha que você está perdendo tempo, né? Conhecendo Jesus. Não, porque eu vou perder tempo na igreja, eu vou perder tempo sendo crente, eu vou perder tempo porque é uma vida totalmente... que as pessoas falam que ser crente você não é feliz, você é quadrado. E não, cara, você pode viver a sua vida. Só que dentro de uma obediência, né? Daquilo que está escrito na palavra. Então você precisa ser alguém obediente a Deus, temente a Deus. E quando eu entendi que eu era muito novo, porque eu estava vivendo um momento muito bacana na minha vida, quando eu entreguei minha vida para Jesus, com 24 anos, mas eu também entendi que eu perdi muito tempo no mundo. E que se eu tivesse tido um ensinamento, ou os meus pais tivessem me ensinado no caminho, eu não perderia esse tempo todo. Então eu creio que hoje, de repente, poderia estar em um outro nível, sim. Ou, né, Deus poderia ter feito algo totalmente diferente na minha vida. Mas para as pessoas que estão em casa, para você que vai ouvir, então esse é o tempo, esse é o momento, né? Eu creio que Deus ele tem algo de especial na sua vida. A própria Bíblia diz, né, que não fomos nós quem escolhemos a Ele, foi Ele quem nos escolheu e nos nomeou para que nós vamos e demos frutos, a fim de que o nosso fruto ele permaneça. Então ele te escolheu, você é um escolhido, e a gente não vem a essa terra sem um propósito, né? Existe um propósito de Deus que foi estabelecido na minha vida, na sua vida, e esse é o tempo. É você entender que você necessita dele na sua história. Fala um pouquinho da tua família, que família é a base, né? Cara, a família é a base. Meu pai, né? Eu começo assim, dentro de casa porque às vezes é muito fácil você se espelhar nas pessoas fora. Né? Você, porque o fulano de fora me inspira, porque o fulano de fora, eu me espelho em fulano de tal. E na verdade, para mim, o meu maior espelho é o meu pai. De caráter, de exemplo. Era um camarada que eu não via, cara, meu pai direito em casa, porque meu pai trabalhava muito para sustentar a gente. Eram 4 filhos, minha mãe não trabalhava era do lar.
E meu pai, eu não via meu pai. Meu pai saía às 5 horas da manhã e chegava meia-noite, 1 hora da manhã em casa. Então a gente quase não via meu pai. Mas o meu pai, por ser um camarada assim, que trabalhou muito, de caráter, sempre foi muito sério naquilo que se dizia ser pai, ser um camarada trabalhador. Então eu trouxe aquilo para minha vida. E olhava o meu pai e olho o meu pai como um espelho, né? Porque é muito, às vezes, você olhar as pessoas de fora sabe assim, e levar as pessoas como um espelho para sua vida, trazer, é errado? Não, como referência. Mas eu acho que é muito melhor você ter uma referência dentro de casa. Você tem irmãos e irmãs? Tenho. Ao todos são 7. Rapaz. Minha mãe, quando veio do norte para o Rio, ela já tinha 2 filhos, que é o Ricardo e o Roberto. Aqui ela teve mais 4, com meu pai, Uau. e mais um adotivo. Que bacana. E assim, a minha família, cara, a família é o primordial, né? Graças a Deus todos os filhos se dão bem. O que não é normal, né? Hoje em dia. Mas assim, eu tenho um propósito que foi estabelecido na minha família por Deus, cara. E eu tive o prazer de ganhar todo mundo de volta. E minhas irmãs, elas aceitaram Jesus primeiro que eu. Que a minha irmã mais velha é do meio. E o meu irmão caçula não era evangélico. E aí, todo esse dia, eles se desviaram e tal. E aí, quando eu me converti, eu fui, ganhei todo mundo. Aí veio a esposa, veio meu irmão. Hoje, meu irmão é pastor, né? Coisa linda. Hoje, meu irmão é pastor, minha irmã, uma é obreira, né? O outro, meu irmão caçula, aceitou Jesus. Então, por isso que eu falo que é um propósito, né? É um propósito de Deus. 3 filhos. Você tem a Simone, que é sua esposa? Simone é minha esposa, tem o Brian, o Gabriel, 21, o Brian de 8 anos e a Sarinha de 7. Que legal. Fez 7 agora, dia 20... Ô, Jesus, foi 27. Sara é o nome da minha irmã, né? É. Uma caçula também, né? Que bacana. Me fala sobre essas canções. 35 milhões de visualizações não é fácil. Não é normal, né? Não é normal. Deus Proverá, uma canção que foi gravada pela Gabriela Gomes, e você teve a felicidade de gravar com Jair Bonfim, que é um querido, né? E 35 milhões, mais de 35 milhões de visualizações, né? Eu não sei quanto tempo tem, mas é um... Foi lançado no final de 2019, em novembro de 19. Antes da pandemia. Antes da pandemia. E aí, como é que é isso aí? De repente, você vai lá, grava a canção, coloca, é simples assim? Cara, eu vivi algo muito... Eu estava tomando uma decisão na minha vida que iria mudar tudo, iria mudar meu futuro. E às vezes você, por tomar algumas decisões fora da direção de Deus, do direcionamento de Deus, você muda tudo. Eu tenho uma palavra que até minha esposa esses dias ela publicou algo e eu achei muito interessante. Ela fez uma publicação e ela colocou assim, ó, não permita com que o seu passado, né, ou seja, um passado de traumas, de marcas, interrompa um futuro intacto. E o nosso futuro, Olha para a câmera ali e repete isso de novo. Então, não permita com que as marcas do teu passado elas impossibilitem você de viver um futuro que já está intacto, só está esperando você. Então, isso me marcou muito. E eu por alguns problemas que eu tive no meu passado, né, e algumas marcas que ficam, e eu estava decidido a parar no final de 2019, 2018. E aí eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Só que eu não sabia, cara. Deus tinha uma promessa. Eu me lembro que quando eu me converti, Deus me fez uma promessa. Eu tinha uma semana de convertido e Deus usou um pastor para falar comigo do propósito que Deus tinha na minha vida. Eu me lembro até hoje, cara. Foi a primeira profecia que eu ouvi. Para mim, a primeira promessa que Deus me fez era que Deus iria me levar em todos os estados do Brasil e em outras nações para adorar o nome dele. Só que naquele momento eu não entendi muito porque eu jogava bola, eu joguei futebol. Né? Eu fui jogador de futebol profissional. Sim. E eu estava no melhor momento da minha vida. Um profissional, contrato assinado,
Tipo, cara, eu vivendo, sabe, aquele sonho de criança se realizando. E Deus entra no meio da minha história e fala que não era aquilo que eu ia viver. Meu Deus. E eu precisava tomar uma decisão. Só que Deus não falou para eu abrir mão ali. Né? Deus usou ele para mim, falando de algo que Deus tinha para minha vida. E aí eu me lembro que eu estava no Rio, eu fui para o CFZ de Brasília, já tinha acabado de me converter. E aí do CFZ eu fui para Palmas, para Tocantins. Aí quando eu cheguei em Palmas, eu me lembro que eu fui orar, porque o meu coração já tinha sido tomado pela palavra que tinha sido liberada por Deus para minha vida. E aí eu me lembro que, cara, é impressionante, eu ia dormir e acordar pensando naquela palavra. Só que eu não sabia como eu ia agir, como é que eu ia tomar a decisão que ia mudar o meu futuro. Né? Eu não sabia fazer nada, cara. Na verdade, eu me preparei para ser um jogador. E, na verdade, eu falei, cara, se eu abrir mão do futebol, o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida, né? E aí eu dobrei meu joelho, eu estava lá no hotel em Palmas. Eu dobrei meu joelho e falei com Deus. Falei, Deus, eu não vou abrir mão por minha vontade. Só abro mão do meu sonho se o Senhor falar comigo. E aí, cara... eu falei nem que eu quebro o joelho, torço o tornozelo, mas fala comigo de uma forma que eu entenda que é o Senhor que está falando. Porque aquela palavra daquele pastor há 3 meses atrás não sai daqui. E parece que aquilo tomou espaço no meu coração e meu coração está inflamado por algo que eu não consigo explicar. E aí, beleza, isso foi num sábado à noite, terça-feira eu assinei o contrato, quando foi no domingo eu torci meu tornozelo. O cara caiu no meu joelho, meu tornozelo virou ao contrário, aí Deus falou comigo. Aí Deus falou comigo assim, ó, se lembra da oração, eu sentindo dor, aí Deus falou, se lembra da oração do teu quarto? Aí eu falei, pô, Jesus, vai me lembrar disso logo agora? Aí Deus falou comigo assim, ó, se a sua palavra, se você manter a tua palavra, a oração do teu quarto, eu mantenho uma promessa que eu te fiz. Deus falou para mim, naquele momento de dor, né, no meu processo ali, que era um momento de decisão, com o tornozelo torcido. Deus falou assim, ó, se você manter a palavra que você orou no teu quarto, eu vou manter a minha palavra, a palavra que eu liberei sobre a sua vida, porque ela não vai voltar para mim vazia. Você entender que é isso que eu tenho para a tua vida, que os meus sonhos são maiores que os seus, que os meus planos são maiores do que o seu, que os meus caminhos são mais elevados do que o seu. Eu vou te levar a lugares que você jamais pensou que um dia você fosse colocar os teus pés. Onde a bola não vai te levar, a minha presença te leva. Meu Deus, uau. Onde o dinheiro não vai te levar, a minha presença te leva. E aquilo entrou no meu coração e me deu força, cara. Para eu abrir mão do meu sonho, para eu abrir mão da minha vontade, porque eu ouvia muito as pessoas, os pastores, criticando quando você ministrava aquela canção, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E aí quando terminava, cara, os caras quando começavam a pregar, eles começavam a bater nas pessoas, né? Porque tem alguns pregadores que são assim. Eles começavam a bater, você não abre mão de nada. E aquilo eu falava, Jesus, o cara nem conhece a minha história, como é que o cara vai falar que eu não sei, é porque eu não consigo abrir mão, não sabe o que eu abri mão? O sacrifício que eu tive para abrir mão dos meus sonhos, como é que o cara não sabe a verdade que está aqui dentro? Como é que ele vai julgar algo que eu estou cantando? Então, assim, e às vezes você vai passar por alguns obstáculos na sua vida que você vai bater de frente com essas pessoas que eles não têm coragem de abrir mão e sempre vai criticar quem abre, cara. E aí eu tive que passar dentro de um processo terrível e foi o tempo. E o tempo é o maior inimigo do ser humano é o tempo. Porque a gente não consegue lidar com o tempo. E é no tempo, no período do tempo que Deus vai mostrar para você que ele não depende do tempo. O tempo é para que ele te ensine, te forge, te prepare, te capacite, te sare. Porque você nunca vai desfrutar do propósito sem antes passar pelo processo. Não tem manhã de alegria sem noite de choro. Não tem como a gente desfrutar de uma manhã de alegria se a gente desprezar a noite de choro, cara. Não tem manhã de alegria. Não existe manhã de alegria se você não
não passar pela noite de choro. Se desprezar a noite de choro, você jamais vai desfrutar uma manhã de alegria em Deus. O salmista, no Salmo 30, verso 5, o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Aquele que leva, aí Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, o processo é andar e chorar. Mas o salmista está falando, continue caminhando, continue fazendo, continue adorando, continue buscando, continue se entregando, continue abrindo mão dos seus sonhos, continue fazendo para mim, continue se dando para mim, continue se entregando para mim, continue fazendo para mim, porque o que a gente faz não é para gente, é para Deus. Eu não faço para o homem. O que a gente faz para o homem é só, eu vou gravar uma canção, eu não gravo para o homem, eu gravo para Deus. Então, antes de ir para as pessoas ouvirem, você precisa saber se Deus está ouvindo aquilo que você está cantando, cara. Então, eu acho que hoje em dia, as pessoas elas estão indo ao contrário, né? Elas gravam para o homem e Deus nem ouve aquilo que ele está fazendo, cara. Deus nem escuta aquilo que está saindo de dentro daquela pessoa. Então, eu acho que a nossa maior preocupação é essa. E sempre foi e sempre vai ser. A minha maior preocupação é essa. Cara, eu preciso fazer com que Deus ouça antes das pessoas, que Ele se agrade daquilo que está sendo extraído de dentro de mim. Então, não abra mão do teu processo. Lá na frente, você pode não entender hoje, mas você vai entender essa manhã, essa noite de choro, a caminhada do processo, né? Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, aí o salmista finaliza falando, ele voltará. Ele dá uma afirmativa, não é uma dúvida, não é a incerteza. Ele fala, voltará sem dúvidas, trazendo consigo seus molhos. Se você está plantando na ida, está chorando, mas está plantando, se prepare para voltar colhendo. Não tem como, é a lei da semeadura. E hoje parece que a adoração verdadeira, a Bíblia é um livro muito atual. Sim. Ele se renova. Sim. A palavra de Deus se renova. À luz da Bíblia, em João 4, 24, vai dizer que Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Espírito. Em verdade. Fala sobre isso. Cara, adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus falou algo muito forte comigo sobre isso. Porque às vezes Deus não quer ouvir minha voz, cara. Deus não está preocupado em ouvir minha voz, a nota perfeita que eu dou, o alcance da tonalidade que você chega, o melhor acorde, sabe? A melhor virada. Deus não se impressiona com o meu talento. Até porque o talento não é meu, é dele. Ele não se impressiona com aquilo que ele me deu. Aí foi aquilo que você falou, né? Em espírito e em verdade. Deus não quer ouvir minha voz. Ele quer ouvir a verdade que está dentro de mim. Então, o que mexia com o coração de Deus não eram os salmos que Davi estava compondo. Era a verdade que estava dentro de Davi. Que a verdade, ela trabalha com a sinceridade, cara. Se você é verdadeiro, você é sincero. Você é sincero consigo e não tem como esconder isso de Deus. Era isso que Deus via em Davi. Deus via em Davi um coração quebrantado e a sinceridade de Davi. Achei Davi meu servo. Era alguém que eu procurei há tanto tempo. Abraão foi meu amigo, mas não foi um homem segundo o meu coração. Então, Deus está te procurando. Deus está procurando alguém que carregue sinceridade. Não é uma voz, porque voz tem um monte. Não é um músico, porque músico tem um monte. Deus está procurando, foi como o Natinho falou, né? Um verdadeiro adorador, cara. Precisa... Porque a Deus, você não vai enganar a Deus. Tem que ser de verdade. Tudo para Deus tem que ser de verdade. Quente, frio, morno. Não tem jeito. Não tem jeito. Morno, ele vomita. O quente, você tá. E sobre a volta de Jesus? Eu creio que os sinais já estão aí, né? Bem próximos. Já tá na porta, né? Né? Fala um pouquinho sobre a volta do Messias, sabe? Cara, Mateus capítulo 25 fala de 10 virgens. E essas 10 virgens, elas eram 10 virgens, todas idênticas, todas carregavam lamparina. Em todas as lamparinas estavam acesas, todas tinham vasilha, todas estavam indo para o mesmo lugar. Só que o que me chama a atenção é que
5 não tiveram a prudência de deixar carregar azeite de reserva. E Jesus, como elas estavam indo, né, em direção ao noivo, indo para o casamento, elas não eram a noiva. Elas eram as virgens. Elas não eram a noiva. Então, alguns historiadores, algumas pessoas que pesquisam, uns falam que a noiva é a igreja, sim, as 10 virgens, enfim. Então, eles botam... Só que ali, obviamente, também as virgens, elas representam a igreja. E o que me chama a atenção nas 5 que não carregaram azeite e outras 5 que carregaram azeite é o simples fato de que a Bíblia ainda diz assim, ó, a porta da graça está aberta. Só que se a gente não tiver a preocupação de carregar o que é mais importante na vida de um crente, não é a lâmpada acesa, porque a lâmpada acesa sem azeite de reserva é só uma lâmpada acesa, ela vai se apagar. O que mantém a lâmpada acesa é o azeite que está guardado de reserva. Então, que se não tiver azeite de reserva, a lâmpada não permanece acesa. Então, as 5 prudentes, elas tiveram isso dentro de si. Eu preciso carregar de reserva o que mantém a minha lâmpada acesa. E o que mantém a lâmpada acesa é o Espírito Santo. É ele que mantém essa chama. Tem muitas... Às vezes eu ouvi muito falar, né? As pessoas falam, mas, pô... Jesus falou que vai voltar, mas tem mais de 2000 anos e até hoje não volta. Meu avô, meu tataravô falava que Jesus ia voltar e Jesus não volta. É guardar o azeite. E nos tempos que estamos vivendo, tem muita gente que perdeu a fé. Muitos se apostataram da fé, né? Sim. Com certeza, cara. Com certeza, justamente por isso, né? As pessoas vão se esfriando. As pessoas... E Jesus... A iniquidade, o amor de muitos, não de todos. De muitos. Então, eu ouvi isso de uma pessoa... E ele falou isso, né? Falando sobre essa questão, o amor de muitos, não de todos. Então, eu faço parte não sou de todos. Então, não se deixar levar pelo momento, porque o momento ele vem, cara. São os processos para te levar para longe, para te esfriar. E essa frieza que está causando no coração das pessoas tem afastado as pessoas de Jesus. A gente vai para Mateus ainda. Bem-aventuradas, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aí você vem e grava, tá chorando por quê? Mais de 15 milhões de views. Você gravou sozinho essa canção, solo. Essa canção foi solo, né? Assim, é muito legal as canções que a gente grava, que a gente não sabe o que ela vai repercutir. A gente não sabe qual vai ser a repercussão, né? E você grava porque essa música você não sabe como é que vai dar certo, se vai dar certo. Às vezes você cria a expectativa em uma, como eu já criei, várias expectativas em uma canção e nada. Não. E às vezes você grava uma canção, vai lá e a canção viraliza. E uma delas foi a Tá Chorando porque é algo muito simples, mas a letra é muito profunda. E se eu disser pra você que o cara que compôs essa canção ele não é crente? Eu acho que ela tinha parado ali, já até saiu aqui, vou até fechar aqui. Acredito. Sabia que o cara não é crente, velho? Eu sigo ele no Instagram. Ele começou a me seguir depois. Acredito que César Menotti e Fabiano gravaram essa canção. Gravaram. Eles gravaram. César Menotti e Fabiano gravou. É uma galera aí gravou. Muita gente. E você vê, o cara escreveu uma... Eu não sei se ele é afastado. Ele trabalha com música também, né? Só que a onda dele é mais secular. Felipe de Candurras. Ele é o autor dessa canção. E você vai lá e grava. E Deus sopra para 15 milhões. E eu creio que tem testemunho. Tanto em Deus proverá... como Tá Chorando porque se juntar e dá, será? Não, é mais de 50 milhões de views. Se você abrir aí, você vai ver que tem um monte de testemunho de pessoas tentando se suicidar, cara. Que não se suicidaram porque no momento que elas ouviram a canção, elas foram totalmente impactadas por Deus, né? Deus usou esse compositor.
Que há muita coisa. Usou. Ele não tem nem noção. Ele foi um instrumento de Deus. Foi um instrumento de Deus para escrever a letra ali. Absurdo, cara. Absurdo que Deus tem feito através dessa música. Sim. E a gente podia dar uma palhinha, né? Claro, vambora agora. A viola ali, né? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Ó, lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo né? vai passar. Tem jeito. Esse processo passa, só Glória a uma Deus. fase. Forte É um momento demais, muito coisa bom, linda. né? Coisa linda. Ah, meu Deus, dá vontade de ficar aqui. Eu confesso para você que eu estou muito emocionado, eu estou muito feliz. Eu sinto Deus aqui. Amém. Né? Eu sinto que a gente está aqui no estúdio do Rox Music, né? Rox Podcast, né? Rox PDC, Geise Maia Oficial, teu canal no Instagram, na Timbatera Oficial, meu canal no Insta. Mas sinto uma presença de Deus aqui. Porque as pessoas não conseguem se atentar que a gente está aqui, nesse mundo material, mas existe um mundo espiritual que rege tudo isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Mas existe um Deus que cuida, como você cantou agora. Então isso é muito forte, né? E aí veio a sua canção autoral. Fala um pouquinho. A Deus não falhará. Na verdade, a Deus não falhará, ela veio dentro da pandemia, no meio mês, quando começou a pandemia ali. Na verdade, essa canção, ela é de... Eu não escrevi, né? O Magela, ele é back vocal do César Menotti Fabiano. Que top. O Magela, mano, beijão pra você aí. Camarada assim que tem um talento incrível, compõe demais. E aí eu me lembro que a gente queria fazer algo, porque nós tínhamos gravado uma canção e nós estávamos esperando a canção finalizar. Sim. E aí, no meio da pandemia, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu corri, ouvi essa canção dele, ele tinha feito uma voz e violão. E aí eu me lembro que eu fiquei apaixonado. Aí ele, cara, pode pegar aí, a canção é sua, pode gravar. Eu falei, sério? Aí ele me deu. Aí eu fui lá, gravei a canção, a gente lançou a canção e tem alcançado, cara, uma galera aí, sabe? Porque a letra da canção é: uns confiam em carros, outros em cavalos. Acho que é Salmo 20, se eu não me engano. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio em ti, meu Deus. Não é o governo humano, migalhas que oferecem que vai determinar acontecer. Reinos se abalam, crises se instalam, Deus continua o mesmo, aquele que era, que é e há de vir, continua o mesmo, ele não
falhou. Aí o refrão. Eu não confio em homens, sei que o meu Deus jamais falhou e nem nunca falhará. A minha vida é dele, nenhuma arma contra ti prosperará. O meu Deus te guardará. Essa é a letra, linda, né? Linda. Então, cara, aí eu fiquei. Magela, eu não esqueci o nome dele, que é um pouco complicado o sobrenome. Mas, cara, canção linda, 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 que falava justamente aquilo, né? No meio da pandemia, justamente algo que nós estávamos passando ali, enfrentando. Que é um projeto que está no forno do ouvido para ser. Que para ser, a gente para ser relançado agora, com um selo aí que eu não vou falar para vocês agora, entendeu? Vou deixar em off. Mas vai estar linda a canção, linda, 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 linda. Vocês vão curtir pra caramba. Fala um pouquinho sobre a participação do cristão, verdadeiro cristão, na Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é impressionante, cara. Quando eu bebo o cálice e como aquele pão, rapaz, mas vem algo dentro. É algo inexplicável. Que você tá normal, você bebe o cálice ali, toma o cálice e come o pão, rapaz, é algo incrível, que se dá vontade de gritar, dá vontade de chorar, dá vontade... Porque nos remete, né, à morte de Jesus, cara. Sabe, o sacrifício de Jesus na cruz, e foi por nós, né? Foi por mim, foi por você que está em casa. Então, continuar enquanto Jesus não volta... todas as vezes que a gente ceia, ele trazendo a memória do sacrifício, trazendo a memória que ele morreu, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que nós estamos aqui, dizendo que Jesus vive, Jesus reina. E esse é o sentido, né? E todas as vezes que eles ceiavam, Jesus fazia questão de juntar os discípulos ali, mostrando a comunhão, né? Então, a ceia é isso, a ceia é a comunhão, a ceia é o partir do pão, né? Como diz aqui uma canção do Morada. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és ao som da tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E é isso, os discípulos, os camaradas estavam indo para Emaús e não sabiam que Jesus estava do lado deles, mas quando... Sabe, eles participaram daquele momento e eles viram que eles colocaram alguém dentro de casa que eles não estavam nem reconhecendo. Canção, sim, composta lá atrás, talvez antes da sua conversão. Tem 18 anos de convertido, né? Pão da Vida, do Cláudio Claro. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Por aí vai. Fala um pouquinho sobre a oração. Porque a oração é a chave da vitória. E você fez uma oração que mudou a tua vida no momento de choro, de dor, né? E tem muita vigília que a gente... Eu sou nascido e criado na igreja, sou filho de pastor, irmão de pastor. Cara, e meu pai faleceu em 1981, com 54 anos, de Sudoor. Construiu várias frentes de igrejas pelo estado do Rio de Janeiro, né? Macuco, Cordeiro, Pitu, Vargem Alta, Santa Maria Madalena, São Fidélis, né? São João da Barra, enfim... Morro do Estado, aqui em Niterói. Ele saiu daqui quando a igreja foi construída e as pessoas subiam com lata de areia, de pedra na cabeça. Um lugar perigoso, onde ele foi um dos caras mais perigosos, ele se tornou o pastor do lugar. E assim, e a oração mudou tudo, porque minha mãe, que se converteu primeiro, que já dorme no Senhor, né, em 2016, e o que aconteceu? Meu pai falou para ela que ela estava indo para a igreja, primeiro para dar confiança ao pastor, né? Que meu pai era levado. Sua mãe se converteu primeiro? Se converteu primeiro. Ele achava que ela estava indo para a igreja, pastor. Dá dinheiro e naquele tempo, meu pai fez 17 filhos mesmo, 3 vezes gêmeos, imagina. Nossa! Cara, e ele falou que se você for à igreja hoje, eu creio que deve ter sido um domingo, era um ponto de pregação numa casa no Morro do Estado.
Os dois vieram do interior do Rio de Janeiro, se conheceram aqui e foram morar no morro. Né? Imagina, ela empregada doméstica, ele pedreiro. Foram morar no morro, né? E chegando lá, sem desmerecer o povo da comunidade, da favela, do morro, né? Meu pai chegou para minha mãe e falou, cara, vou para a igreja hoje, quando tu voltar, eu pego uma faca e enterro no teu peito. Que isso? E assim ele fazia. Fácil, virava carro de polícia, que era um fusquinha, chamado de Joaninha. Batia, fazia, acontecia. Era um homem do mal. Depois ele virou homem do bem. Se encontrou com Jesus, né? Jesus aí, cara. E minha mãe foi pra igreja. A baixinha peituda, meu irmão. Lá de São Fidélis, Pureza, Cambuci. Pequenininha, a mãe da Sara. Braba. Foi pra igreja e voltou. Meu pai chegou, ela não estava em casa, estava na igreja. Ela chegou, meu pai ficou quieto, falou. Preparou a faca e foi. Que isso? É. Minha mãe entrou pro quarto, fechou a porta, meu pai ficou na porta. Sentou e dormiu. Adormeceu, um sono profundo. Cara, minha mãe, era de madrugada, minha mãe levantou para dobrar o joelho para oração. Por isso que eu te falei a oração aqui, a oração. Meu pai acorda com o barulho da minha mãe, pega a faca e vem em direção. Você lembrou da faca pai. ainda? É. Quando ele faz assim, ó, chega um anjo e segura a mão do meu pai. Nossa. Aqui, ó. E meu pai começou a chorar e a tremer e caiu no chão. Minha mãe de joelho. Com 3 filhos. Então eu vejo ali que a oração mudou tudo, sabe? A oração mudou o curso da história. Meu pai dali conseguiu levantar chorando, minha mãe sentou na beira da cama, ele colocou a mão sobre os ombros dela e foi para a igreja. Com o joelho. Oração. É a chave da vitória. Então, o poder da oração, aquela oração que você fez lá no campo, um momento de dor. A oração do meu quarto. Ela foi fundamental para o meu futuro. Fundamental. Eu estou emocionado. A oração do meu quarto. Ela foi a chave que travou o mecanismo. Virou a chave. Precisava virar algo dentro de mim. Eu precisava conhecer Deus, cara. Eu precisava conhecer Deus não só de ouvir falar, mas de andar com Ele, de saber quem Ele é. Não por ver o que Ele está fazendo, mas de acreditar que Ele vai fazer. Isso é andar por fé. É quando Deus olha para Abraão e fala, sai da tua casa e no meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não tem mapa, não tem... Só acredita. E foi o que aconteceu comigo. Era Deus falando, vai. E eu acreditei, porque aquela oração, ela destravou algo dentro de mim e me fez entender que eu precisava caminhar sobre as águas. E era tipo um Pedro saindo do lugar cômodo. Mas um Pedro que ia andar sobre as águas. Não foi Jesus que mandou Pedro sair. Foi ele que falou, se é tu, me faça ir ter contigo sobre as águas. E achar a oração, a oração ela não abre porta. É tipo uma chave que você coloca dentro do miolo e você destrava o mecanismo. Ela faz a porta se abrir, ela não abre. Ela destrava o mecanismo. Né? Se você pegar ali, for na porta, vai botar a chave, ela só vai abrir se você abrir a porta. Ela foi destravada. Sim. Então, é uma das chaves que você vai destravar o mecanismo. E eu creio que no mundo espiritual destravou algo. Só que a porta não se abriu naquele momento. E eu precisei passar dentro de um processo. E quando eu orei, cara, e eu precisava de fato conhecer Deus de verdade, de andar com Ele, né? De saber quem Ele era, de ter experiências. E nas orações que eu fazia era sempre essa. Deus, eu não quero dinheiro, não quero fama, não quero nada disso.
Eu só quero ter experiência contigo, quero ser usado, me usa. Porque eu vi os pastores sendo usados, né? E você se espera na vida deles, olhando para a vida deles como pregador, como na época de Camboriú, né? Viralizado na época, Marco Feliciano. Peguei Marco Feliciano na época lá de 2004 ainda, lá atrás. E, cara, eu vi as mensagens daquele cara, aquilo me impactava de uma forma que cara, eu quero ser igual esse cara aí, meu irmão. Eu quero orar e... aquilo me inspirava, sabe? E eu começava a orar pedindo para Deus. Eu não queria dinheiro. Deus, não quero dinheiro, não quero carro, não quero casa, não quero nada. Eu só quero ter experiências. E essas eram as minhas orações. Né? Juntava com os amigos que gostavam de buscar Deus. E Deus foi destravando algo no mundo espiritual. Foi me dando acessos, né? Para que eu conhecesse Deus de verdade. Porque é muito fácil, cara, você falar de Deus. Mas e será que a gente vive Ele de verdade? Ser o Tiago e o... Tem muitas pessoas que preferem ser o Tiago e o João, que vão ficar dentro do barco contando a história do Pedro que caminhou sobre as águas, pô. Mesmo que ele tenha afundado nas águas, problema, mas eu caminhei sobre as águas, então você vai contar a minha história. Então tem pessoas que vão contar a história dos outros. Eles vão viver dentro do barco porque o barco é um lugar cômodo. E quem não ora, ele nunca vai sair do comodismo, cara. Quem não vive uma vida de oração foi como a sua mãe fez. E aí imagine se ela se entrega diante daquela situação. Mas ela decidiu orar. Saiu do lugar cômodo. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu decidi orar. Eu saí de dentro do barco. Falei, Deus, eu quero viver experiências que poucas pessoas conseguem viver. E aí, cara, eu saí do barco. E eu fui criticado por causa do João e do Pedro, do João e do Tiago, que não quis sair do barco. Que é muito mais fácil você orar para Jesus, apaziguar a tempestade, porque o objetivo é só caminhar. E pro outro lado, né? Qual era o objetivo? Era Jesus, atravessa para o outro lado. Esse era o objetivo. No meio do caminho, o processo, a tempestade. Eles estão dentro do barco, lugar cômodo. O que é mais fácil? Você caminhar sobre as águas ou Jesus só apaziguar a tempestade? É orar para Jesus apaziguar a tempestade, porque o objetivo não é caminhar sobre as águas. Eu não quero andar sobre as águas. Eu quero chegar do outro lado. Mas alguém no barco tem uma ideia que ninguém tem. A oração faz você ter ideias que ninguém tem. Então não adianta, por que o pastor, vou usar o meu pastor, por que o pastor Felipe, em Niterói, né, ou na região, porque o cara decidiu fazer o que ninguém faz, pô, o que poucas pessoas fazem. Aí Pedro falou assim, o que a gente está fazendo, a gente já está acostumado a ficar no barco. Agora, caminhar nas águas igual a ele, nunca vi ninguém. Se ele pode, é homem, se ele é Jesus, ele é homem, como eu sou, eu posso andar, se ele anda, eu posso. Então, Jesus, faça-me. Não é eu vou por mim. Faça-me. E ele foi, cara. Então, essa é a questão. A oração, ela vai te fazer viver milagres extraordinários em Deus. E deu bom. E deu bom, pô. O cara caminhou sobre as águas aí. Afundou um pouquinho, Jesus falou, qual é, meu irmão? Porque no momento ele só olhou para a tempestade. Não olhou nem para quem ficou no barco, não. Ele só tirou os olhos de Jesus para a tempestade e começou a afundar. Mas ele caminhou sobre as águas. Agora imagine você chegar na margem no outro lado e você contar, aí você ter que falar assim, o cara ali caminhou sobre as águas. Uau. Vamos entrar em outro assunto, mas antes, deixa eu deixar aqui mais os nossos comerciais aqui do nosso canal, né? No YouTube, Rocks Podcast, tá? Ative lá, deixa o seu like, ative o sininho para se inscrever no canal, né? Pô, estamos aqui nessa noite, maravilhosa, né? Eu falei bom dia, boa tarde, boa noite lá no início, porque eu não sei a hora que você vai assistir, né? Eu não sei, né? Tantas profissões que nós temos no Brasil, se vai ser um mecânico, vai ser um motorista de Uber, de aplicativo, se vai ser um eletricista, se vai ser um pedreiro, um carpinteiro, se vai ser um médico, se vai ser, sabe? Mas vai chegar até você, vai tocar no teu coração, vai tocar na tua vida, né? Isso é muito importante. Né? Então, Rocks Podcast no YouTube, no Instagram Rocks PDC, né? Vou falar aqui do Geise Maia Oficial no Insta, né? No YouTube tá o quê? Geise Maia Oficial. Geise Maia Oficial. E no Insta tá Geise Maia Oficial. Geise Maia. Tá? E o meu Natinho Batera Oficial. Natinho Batera com 2 T's Oficial. E tem lá o Instituto.N de Natinho, B de Batera. Instituto.NB, que é da Escola de Música, que há 31 anos já, né? 31 anos, só formando essa
Rapaziada aí tocando. Formaram. O pastor Felipe estudou aqui. Pastor Felipe? Ele estudou. É mesmo? Ele é muito instrumentista, né? Toca guitarra, toca violão, compõe muito. Escreve pra caramba. Né? Muito bom. O pai dele vinha trazer ele devagarzinho, que ele estudou aqui. Ele veio, adolescente, morava na Trindade. E as suas principais referências brasileiras? Então, vamos lá, né? Vou pegar na minha época, né? Sim. Começar ali na minha época, ali, quando eu me converti, o toque no altar tava estourado, velho. Não, eles começaram a estourar com a canção Restitui, se eu não me engano. Não. Foi Restitui. Davi Sassi tava careca. Não, O primeiro você toca no altar? toque no altar. Sim, sim. Aí eu vou falar pra entrar na minha, que se tornou pra mim a minha referência, né? Na época que tinha estourado o toque o toque no altar, aí isso aí. O favor do rei. Aí, cara, quando eu vi aquele cara com aquela voz diferente, o cara ministrava, velho. De uma forma assim, totalmente diferente que eu não tinha visto ainda. Aquele cara me. São 6 horas da manhã, né, na igreja, né? Pastorzão era. Pastor Marcos, né? Gregória. E aí, assim, eu fiquei apaixonado pelo Davi, cara. Fiquei apaixonado. E eu falei, cara, eu nunca. Eu via muita gente na época, assim, imitando. Porque, assim, o problema que ele tem na perna foi um AVC, se eu não me engano. Eu não sei. Paralisia A infantil. gente tocou junto, ele como Beck ainda, né? Aí em 1912, né? Aí eu não era nascido 11, ainda. né? Pastor Cláudio, Silvana Claro, Pastor Cláudio, a descansa do Senhor Jesus. Lá no... Davi, Verônica, Isabela, Israel e a Silvana Claro e o pastor, né? Videira, Nossa. profetiza, ele canta um pedaço da música Profetiza, ele ministra. Foi uma das primeiras oportunidades. Ele fala na live, nós fizemos no Rio lá, juntamos os principais Pô, bacana. do ministério, né? Pastor Cláudio. Então, ali o Davi Sasser, pra mim, naquele momento, ele se tornou um camarada, assim, uma referência pra mim, porque era tudo que eu olhava pra ele, era o que eu queria viver em Deus, sabe? Eu me lembro uma vez que eu tava, e ele como muita referência, eu me lembro uma vez que eu tava na igreja, a gente ia ensaiar, não teve ensaio, uma pessoa me abraçou e eu sempre pedi a Deus, falei, Deus, eu quero cantar a canção das pessoas, mas que as pessoas me vejam, não que venham o Davi Sasser. Eu ia falar que ele tem um problema na perna, né? Que ele anda e ele... Cara, tinha gente que cantava e fazia... andava igual a ele. O estilo, né? O estilo, que achava que era... Meio Cassiane, né? Eu quero gravar aqui, mas como é que você quer? Estilo Cassiane. O jeito de cantar, o jeito de ministrar e tal. E eu sempre falei com Deus, falei, cara, ele é um cara que eu admiro, se tornou uma referência, mas eu quero poder cantar as canções dele e ser o Geiser. As pessoas veem... E assim foi, aí Deus usou uma pessoa para mim, eu não tinha tido nenhum tipo de experiência ainda com louvor de igreja. Eu cantava na igreja onde eu era, Oportunidade, e as músicas que eu cantava era tipo Kleber Lucas, Marcelo Nascimento, aí Marquinho Gomes. Essas eram as canções que eu cantava na igreja que eu tinha aceitado Jesus. Aí quando eu saí dessa igreja e fui para outra, que aí eu comecei a liderar o louvor, aí já começou a entrar um outro nível. Eu precisava de uma... E o Davi, nesse momento, para mim, foi muito, muito importante. Foi um diferencial. Fala com o Davi com muito carinho, com muito cuidado, muito zelo. Né? Eu sou apaixonado, assim, cara, na vida desse cara. Mais algumas referências. Diante do Trono, né? Também peguei uma parte ali muito boa deles. O Antônio Cirilo, a canção... Pô, tá com o violão aí? Eu acho que você vai... Não, eu não... Pra ele mesmo. O que você vai lembrar? Passar por aqui? Por onde? É Sol. Deixa eu lembrar agora a canção. Rapaz, eu me lembrei da canção. Tua presença é real. Lembra dessa?
Mais ou menos. Vamos lá, Caminho da Roça. Aqui nesse lugar. Ela já vai pra outro, aí vai sol. Tua presença é real. Aí vai embora. Aqui nesse lugar. Então adorarei. Então me renderei. Então louvarei. Totalmente a ti. Essa canção é. Então, assim, e foram, né, não só o Cirilo, mas o próprio Ademar de Campos, dá um dó. Eu canto ela em ré, mas... Grande é o Senhor. Grande mesmo. Grande o Senhor e digno de louvor. E por aí vai. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Quem se lembra aí, ó? E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos sem teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E por aí vai. Muito bom, né? Muito bom. Então, cara, essas são as referências, né, de pessoas que marcaram uma geração, cara. E continua marcando. São essas músicas que são aqueles clássicos que não passam, né? Pô, tem mais uma, eu não sei de quem é, mas dá um si. Maior ou menor? Si maior. Dá-me um coração igual ao teu. Diante do trono, né? Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor. Pra dentro de mim. Então, cara, são canções que vai. Enquanto Jesus não voltar, elas vão ficar ecoando aí. Aí é logo, Zé, a gente vai lá atrás. Pastor Paulo César, grande amigo, né? São canções que marcaram e pessoas que são inspiração, né, para nossa vida, para nossa geração. Agradeço. Ó, meu Senhor, agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Muita coisa boa, muita coisa boa. Meu Deus, que lindo, que força. Eu tô aqui, regozijando, me Muito deleitando. Bom, né? Que bom, gente. Fala um pouquinho sobre
sobre seus mais projetos futuros. Conta mais, assim. Eu até tô perdido aqui. Falei, não sei mais o que perguntar, cara. Tá tão bom aqui contigo. Cara, a gente para esse ano a gente já tem, né, a Deus Não Falhará, que a gente tá fazendo, já finalizamos Mix, né? a roupagem dela, né, vai pra Mix agora e a Master. E aí creio que daqui a um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho, uns 2 meses, vamos botar aí que a gente esteja já lançando ela de novo. E aí alguns outros lançamentos já que aí já não me diz respeito já pra gravadora, então já uma outra... Sim. Você já vive há quanto tempo do teu ministério? Cara, receber dele. Você... Tipo, viver literalmente ali. Literalmente, seu ministério hoje te supre? Sim, hoje me sustenta, né? Se sustenta. Há quanto tempo já? Desde do final de 2019, não. Aqui que entra. Quando eu fui gravar Deus Proverá, eu tava disposto a parar, né? Uhum. Eu ia parar e tal. A gente começou lá atrás, depois eu cortei, não finalizei. E aí eu me lembro que aí veio essa pra gravar com o Jairo, a Deus Proverá. Eu fui lá, a gente gravou, aí com 2 semanas a canção começou a viralizar. Poxa, a música começou a tocar na melodia. O cover de Deus Proverá, na melodia. E aí um monte de gente me mandando mensagem, cara, a música tá tocando na melodia. Eu falei, não é possível, na melodia? Cover? Aí eu fui olhar e de fato tava tocando a melodia. Depois começou a tocar na 93. Uhum. Tava tocando na 93 e aí a música foi viralizando e crescendo. Só que no final de 2019, eu tava decidido a parar. Eu me lembro que eu fui pra igreja e eu conversei com os meninos que eu tava vivendo uma pressão muito grande. Tanto família quanto externa e interna, né? E eu tava decidido a largar, a parar mesmo. Não sair da igreja, mas parar com a música. E decidido a investir mais na minha vida profissional. Na minha carreira profissional. Eu ia fazer cursos e tal. E aí eu me lembro que eu entrei no carro e falei com a galera da banda, ó, esse final de ano a gente vai cumprir, era outubro. Vamos cumprir todas as nossas agendas até dezembro. Não vou falhar com ninguém. Vou cumprir tudo, mas a partir de 2020, acabou. Parei, não quero mais. Porque eu acho que tá todo mundo certo e eu tô errado, cara. E assim, a minha esposa... dá certo na vida de todo mundo, só na sua que não. Mas olhando pra ótica eu já natural, ela tá certa. Tava Tem certo. filhos. Né? Oh. Aí meu pastor, uma semana depois que ela falou, meu pastor foi lá em casa. Cara, eu queria conversar contigo. Na época eu tava congregando em outra igreja. O pastor foi lá em casa, cara, queria conversar com você. Eu falei, tá, sentou comigo, cara. Acontece na vida de um monte de gente, não acontece na tua. Falei, o único que pode te responder é Deus. Eu não sei qual é o propósito, qual é o tempo. Pode ser amanhã. Eu aprendi algo. E o de repente de Deus, ele não pega quem está esperando desprevenido. E nem de surpresa. Você já está preparado, já está esperando. Então, Deus demora para fazer depressa. O de repente de Deus não pega quem está preparado desprevenido. Você já está pronto, você sabe o que vai acontecer. Chegou, os discípulos. Jesus falou, ficai em Jerusalém até que do alto. Já tinha uma promessa, eles já sabiam o que ia acontecer. Então, a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como que de um vento, né, veemente e impetuoso, encheu a casa. Eles já sabiam o que ia acontecer. Não da forma que seria, mas já sabia, já estavam preparados. Então, de repente, ele não assusta quem está esperando. Ele já sabe. Só que Deus demora para fazer depressa. Eu ouvi isso de um pastor, minha cabeça bugou, deu nó na mente. Eu falei, cara, Deus demora para fazer depressa. É tipo assim, você tá 20 anos esperando, aí o de repente de Deus chega. E a Bíblia também vai nos relatar que um dia para o Senhor É como 1000 anos. e 1000 anos. Então Deus demora para fazer depressa. Então, você tá dentro de uma situação hoje e você acordar numa outra realidade, então só Deus promove isso. E aí eu entrei no carro e falei com os meninos, não quero mais. Eles ficaram quietos. Eu sempre fui um cara que sempre motivei, sabe?
Eu sempre ativei a galera que os caras vêm para tocar comigo e eu tenho isso comigo, né? E é algo de Deus mesmo. Às vezes pessoas que estavam desacreditadas, parada e começam a tocar comigo, ou começam a se aproximar e, cara, Deus me ativou, caminhar contigo ativou meu ministério, ativou meu chamado e beleza. Os caras ficaram me olhando, não falaram nada, fomos para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, que eu fui ministrar uma canção até da Gabriela Rocha, Lugar Secreto. Aí eu tô ministrando e tal, aí Deus falou, ó, e aquele ano foi um ano que eu falei o ano todinho, falando sempre sobre viver uma vida mergulhada em Deus. E aí Deus falando assim, agora quem vai falar contigo sou eu. Eu preciso falar com você hoje, dessa forma. Eu ministrando para a igreja, eu me lembro que aí Deus começou a falar comigo. Deus falou assim, ó, primeiro, a partir do momento que você decidiu abrir mão da superfície para viver uma vida mergulhada em mim, você vai conviver, vai conviver com duas coisas no profundo. A escuridão do profundo e a pressão da profundidade. Eu falei, ouvindo Deus falar, né? E aí eu falei, amém, Deus. E Deus falou, então, por que você está dando mais ouvido às pessoas que estão do lado de fora? Aparentemente parece que você está na escuridão do profundo perdido. Sim. Você não está perdido, porque eu estou te guiando. E eu falei, Deus, mas a pressão está muito forte. E ele falou, e é isso que o teu adversário vai fazer. Ele vai fazer com que a pressão ela cause algo dentro de você, para que você entenda que ali não é o teu lugar e você vai voltar para o lugar de onde eu te tirei e não é para você voltar para lá. Aí Deus falou, você está proibido de voltar para a superfície. Aprenda a conviver com a pressão do profundo e com a escuridão da profundidade. Aprenda a conviver com a pressão do profundo. Tá reclamando porque tá doendo, porque a prova porque apertou, porque a porta se fechou, porque a enfermidade chegou, porque eu perdi um ente querido, meu irmão. A pressão vai aumentar mesmo. O negócio vai ficar... E vou te falar, não sei se você já jogou videogame na sua vida, e aqueles jogos de fase, quanto mais você se aproxima do final, mais fica difícil, né? E você tem que ir passando de fase. E cada fase, para se aproximar do final, é mais difícil. Então, tem uma palavra para você, fica tranquilo. O negócio você está entrando já na fase de desespero. Chutar o pau da barraca é porque a vitória já está pertinho de você. Já está chegando na fase final. Tu vai abrir mão agora? Então, foi isso. Aí, eu me lembro que aí Deus falou comigo, meu filho, você vai conviver com a pressão do profundo e com a escuridão da profundidade. Porque eu te guio na escuridão do profundo e te faço suportar a pressão do profundo. Eu falei, amém. Se for isso, eu tô contigo, tô firmado então. Voltei para casa, não falei mais nada com os meninos. Uns 3 dias depois, meu telefone toca. Oi, Geise, tudo bom? Aqui é o pessoal queria falar contigo que tem entrado em contato e pagaram uma produção para você fazer com o Jairo. Falei, com o Jairo, e tal. Falei, então beleza, escolhe a música. Escolhi a música, que foi a canção, né? A Deus Proverá. E, cara, deu no que deu. E quando foi... E aí, no ano de 2020, entramos na pandemia, aí que a música estourou de verdade mesmo. Aí que a música viralizou de uma forma que nem o Jairo... Ninguém esperava. E é o que eu falo. Deus demora pra fazer depressa. E eu comecei a viajar no meio da pandemia. No meio da pandemia, enquanto estava tudo fechado, estava viajando. Né? Viajando para gravar com outras pessoas que, entenderam que Deus... Viram um vídeo e, cara, eu queria fazer algo contigo, eu ia... E eu comecei a viajar, e aí quando eu entrava no avião, eu falava assim, cara, como é que... Aí Deus falou assim, lembra da oração do teu quarto? Eu falei, agora eu me lembro, Jesus. Deus demora para fazer depressa. Deus demora para fazer... Se lembra lá a oração do teu quarto, lá atrás, quando você orou? Cara, valeu a pena? Vale a pena ou não vale? Vale a pena. Sabe, vale a pena. E essa lacuna, por exemplo? Você, final do 19, 20... Deu boom, você começou a viajar no meio da pandemia, só que tem uma lacuna aí antes de 2019, 18, 17, 16, 15. Profissionalmente, como é que você sustentava o teu ministério? Então, aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa multinacional, fui mandado embora em 2012. E aí, quando eu fui mandado, eu ganhava muito bem, minha esposa também ganhava muito bem, e a gente começou a viver um momento muito, cara, assim, delicado. Só que quando o pobre
Quando o pobre ele fica rico, se ele perder tudo, ele vai voltar para a vida que ele sempre ficou acostumado. Agora, quando o rico vira pobre, o cara sempre foi rico, irmão. Ele não está acostumado com aquilo. Então eu falei, Jesus, estou voltando para o processo, já estou acostumado com esse negócio mesmo, então não vou. Então, para mim, era um processo de Deus. Deus já tinha me avisado que ia fechar a porta. E aí, eu me lembro que quando Deus falou que ia fechar a porta, né? E aí Deus foi lá, fechou, eu estava 6 anos nessa empresa. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu vou viver de quê? E aí Aí Deus falou assim, cara, você vai fazer o seguinte, eu já te dei talentos, só multiplica aquilo que já está dentro de você. E eu me lembrava que eu trabalhei muito tempo com meu pai na obra. Construção civil, de ajudante. Porque eu não queria, na época, estudar. Queria ser jogador de futebol. Meu pai, então você vai trabalhar comigo na obra. Você quer ser jogador? Vai trabalhar comigo para sustentar tudo isso. Na época, meu filho, 21 anos, meu filho nasceu, eu tinha 21. Então, meu pai, então tu vai ter que trabalhar. Então, vamos embora. Só que meu pai falava assim, aprende a profissão, não para que você vá trabalhar com isso futuramente, mas para que você não dependa de outras pessoas. Se você quiser fazer sua casa, se você quiser fazer alguma coisa para você, você não vai precisar pagar os outros. Eu falei, que nada, pai. Aí quando eu fui jogar bola, eu falei assim, tá olhando, tá vendo a colher lá de pedreiro, a enxada e a pá? Nunca mais eu coloco a mão. 3 anos depois, tava eu com a mão na pá. Tava eu com a mão na enxada. Aí Deus falando, você não cresce o nariz, não levanta o nariz, não. Que eu sou Deus, eu abato. Eu falei, Jesus, pra cá de novo. Aí Deus... Ô Deus, aí você viu outra vigília, né? Vou chegar nessa pergunta. Bate mais, papai, que tá gostoso, já viu? Essa? E aí, cara, aí Deus falou assim, se lembra, o tempo que você trabalhou, você não pode ter sido um profissional, mas eu vou te fazer um profissional. Com tudo aquilo que você aprendeu com seu pai olhando. E eu falei, caraca, como? Aí eu juntei com um amigo meu profissional e comecei a trabalhar com ele, a gente pegando obra. E eu fui vindo, fui trabalhando, e fui fazendo. Aí quando chegou na pandemia, eu ainda estava trabalhando, aí eu comecei a trabalhar sozinho. E eu estava fazendo uma obra perto de casa, uma obra grande. E aí foi quando, no final de 2020, eu fechei o contrato com a MK. Foi o contrato de network. Com a MK Music. Com a MK Network, né? E aí foi Deus falando assim, ó, agora você vai escolher. Se você acredita de fato naquilo que Deus sempre me colocando na prova, né? Se você acredita de fato naquilo que eu tenho, para sua vida você precisa de tempo para se dedicar para aquilo para construir algo para você. Eu falei, beleza. Abri mão, eu tinha uma grana muito boa para pegar lá nessa obra ainda, eu abri mão no final de 2020. Eu falei, cara, mas eu não tenho nada, meu canal na época não estava me renderizando nada. O canal na época não estava me renderizando nada. E aí eu falei, não, eu vou decidir abrir mão. Aí eu abri mão do meu trabalho. Sim. E eu falei com a minha esposa, e aí, tá dentro? Ela, não, vambora. Ela sempre acreditou. E aí eu falei, agora aí, meu canal começou, já tava monetizando, mas recebendo nada, eu recebia para pagar vídeo. E aí, cara, o canal foi crescendo, eu fui trabalhando ali, e com as agendas, e fui fazendo, e fui indo, e Deus enviando, provisão daqui, de lá. E a ponto de hoje, o meu canal do YouTube, ele me sustenta. Tem quantos inscritos? Não sei se é 213 mil. Eu acho que é 213. Só isso. Só 213 mil. Só 213 mil. No meu canal do YouTube. Canal no YouTube inscrito. Então hoje o meu canal do YouTube é o que tem, né, mais as plataformas digitais. Aí você falou de algo que Deus te provou, né? O que você tem a dizer sobre provações? Meu Deus do céu. Fui provado no fogo. Se passares, Não tem jeito. se entrares na batalha, eu contigo entrareis. Se pisares no espinho, Cara, contigo pisarei. não te deixo, meu filho. É um processo. O processo é muito... É doloroso. Dói. Dói. Eu sei que tá doendo. Vale a pena. Vale a pena. Você pode chorar na noite, mas você vai sorrir na manhã de alegria. Vai sorrir, cara. Não... Ana, estéreo,
sendo humilhada por Penina, mas Ana está subindo para o templo todo ano para sacrificar. Uau. Todo ano, tá? Ana sobe e desce. Sobe e desce. É o processo. Você está subindo e descendo. E a afronta de Penina não impossibilita a Ana de subir para o templo para sacrificar, não. Ela continua subindo e descendo. Porque quem é convicto dentro do processo, ele nunca vai abrir mão, porque ele sabe que ele vai viver dentro do propósito. Você tem convicção no processo, ninguém te derruba, ninguém te para, cara. Ninguém te paralisa. E tá a Ana subindo e descendo, Ana subindo e descendo, e passa a Ana e tá ela. Pô, será que ela não vai parar? Será que o que eu faço não impossibilita ela, não paralisa ela? Existem dois tipos de pessoas no processo. São as pessoas que deixam com que como é que se dá o nome daquela planta? Que ela só vem para sugar a árvore. Ô, Jesus, esses dias eu falei sobre isso. Uma erva naninha. Naninha, mas ela tem um outro nome. E ela vem, tem outro nome também. Ela vem, ela só se alimenta daquela árvore. Depois que aquela árvore deu tudo que ela tinha, ela mesmo morre. Que ela não tem vida própria. Tem gente no processo que eles são assim. Eles se alimentam dos outros e eles já acabam não tendo vida própria. Era a Penina. O que sustentava a Penina? Penina se sustentava com a tristeza de Ana, porque ela se alegrava com a Ana que não podia gerar. Então tem gente que se alegra com o teu fracasso, com o teu processo, porque Penina gera. Penina pode dar filhos e Ana não, mas Ana está dentro de um processo. Então existem dois tipos de pessoas no processo. Existe a pessoa, cara, que está frutificando, mas ela não consegue. Escuta isso. Existem pessoas que estão passando dentro de um processo, elas estão frutificando, mas elas não conseguem olhar para a vida de outras pessoas que estão no processo, não frutifica como ela está frutificando e não quer ver aquela pessoa crescer feliz. Era a Penina. Penina não era estéril, podia gerar, como gerou para Eucana, como dava filhos para Eucana, mas ela se alegrava com a tristeza de Penina. Então, eram pessoas que podia gerar para Eucana algo que Ana não podia. Mas só que a Bíblia diz que Eucana amava mais Ana do que a Penina. Então, o fortalecimento de Ana é pelo amor do marido. Por causa do amor do marido, eu continuo suportando. Então, por causa do amor de Deus, você continua suportando. O amor a Deus faz a gente suportar os processos da vida, independente do que ele vai fazer. E aí tá a Ana subindo e descendo. No ano que Ana... Olha, isso aqui é forte. No ano... E não é Deus que vai mudar a história. Olha como é que é forte isso aqui. Pega isso aqui para a tua vida. Quando Ana sobe decidida, a fazer o que ela nunca fez, é Deus falando, você já podia ter resolvido esse problema lá atrás. Uau. Só que você mesmo deixou o tempo passar. A Bíblia diz que Penina atribula Ana de tal forma que quando Ana sobe para o templo, a Bíblia diz que ela sobe atribulada de espírito. Quando Ana sobe atribulada de espírito, ela entra no templo chorando. O que ele fala para ela? Pensa que ela está embriagada. Ela fala, não, meu senhor. Na verdade, o que eu estou passando é um processo. É porque eu sou estéril e eu estou sendo afrontada todos os dias por uma pessoa que pode gerar. Olha que doideira, cara. Entendeu? Então, você que pode abençoa a vida das outras pessoas que estão dependendo de você no momento. É isso. Né? Você tem a possibilidade de fazer as outras pessoas se alegrarem no momento da sua alegria. Só que às vezes a gente é tão egoísta. E Penina é o tipo de pessoa egoísta, que ela tem e retém para si. Só que Deus está levantando pessoas como Ana no processo, sabe, Natinho? Pessoas que... Olha o que Ana vai fazer, cara. Isso vai mexer com o coração de Deus. E é aqui que muda a história. Muda todo um cenário. Sim. Qual é a luta de Penina, de Ana? Gerar. Tem colocar para fora aquilo que eu preciso fazer algo. E o que Penina tem? Ela dá os frutos. Não valoriza. Esfrega na cara de Ana. Eu gero, você não. Não pode. Eu tenho, você não tem. Então aqui eu sou e você não é. O que ela tem não é para edificar, humilhar. Para pisar.
Só que o que a Ana vai fazer, cara? Isso aqui, ó, se tu não pegar esse negócio aqui, o que a Ana faz? Deus, eu tô a vida toda esperando por isso. Ela olha pra ele e fala assim, ó, eu sou estéril. E eu subi hoje atribulada, mas eu subi decidida. Decidida a que ponto? Se Deus abrir a minha amada e me der um filho varão, o que ele me der eu coloco de volta. Porque eu não sou igual a Penina. Eu não sou igual a Penina. Porque o que Penina tem, ela reteve para si. E o que ela teve para humilhar. O que eu tenho não é meu. Eu devolvo para o altar, porque o que eu devolver não vai ser para mim. Vai ser para abençoar uma nação. Cara, O altar não toma, devolve. Então era a Ana falando, eu não sou o tipo de Penina. O tipo de Penina é o tipo de pessoa, de crente egoísta, que retém para si o que tem. E se Deus me entregar o que eu sempre sonhei, eu tenho coragem de devolver para ele o que não é meu. O que é do altar. Então, cara, quando Ana faz aquilo, eu creio que Deus no céu fala assim, opa, era tudo que eu sempre esperei. Só que não dependia de mim, dependia de você. Era Deus falando assim pro povo, ó. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Deus está falando, eu só vou ouvir se vocês tomarem atitude. Não tem como eu mudar um percurso se vocês não se decidirem. Aí Deus vai usar a boca do profeta Isaías. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que eu faço uma coisa. O que Deus estava falando? Precisa se esquecer do passado. Era Deus falando, era Ana. Eu fui humilhada esses anos todos, mas o que ela me fez não me causou dano nenhum. Pelo contrário, só me fez tomar atitude que eu nunca tomei. Então não reclama das meninas que têm se levantado. E às vezes não foi o diabo que levantou não, tá? Às vezes é Deus que está levantando para te tirar do lugar cômodo. Para colocar, para ativar algo em você que nem você sabe que está aí. Mas já está aí dentro. Você prega. Também. E como é que faz a sua agenda hoje? Quem faz? Sua esposa? É minha esposa. Tá, e liga pra onde? Eu não tenho o contato da minha esposa de cabeça, mas se depois você conseguir colocar na... Show de bola. O que você acha? A gente tá falando aqui de pregar. Como é que sua agenda tá muito lotada? Cara, graças a Deus, assim, a gente... Depois que voltou agora, né, que começou algumas cidades, e hoje a gente tem feito bastante evento, né, de cidade, viajado pra caramba. Já falta cumprir de pisar em todos os estados do Brasil. Então, ó, cara, eu vou te falar, esse ano, o ano passado eu rodei pra caramba. Um pouquinho. Mas falta bastante coisa ainda. Você tá 44 pontos alguma coisa? Não, falta bastante coisa. Eu tenho desfrutado muito, 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 muito dessa manhã de alegria, cara. Agora, voltando às suas referências internacionais, o que você ouve lá de fora? Quem você ouve? Quem te inspira? Quem você gosta? Canções, Hilson. Cara, a galera do Hilson. Eu já até falei aqui. Né? Do Elevation. Né? Essa galera tem inspirado, não é só a minha vida não, né? Mas é uma geração, cara. Pô, tem canções que eu fui descobrir que era da Hilson agora. Fernandinho regravou, fez, né? Que a Aline Barros já vem fazendo há muitos anos. Então essa galera aí são pessoas assim que pro mundo. É essa onda do worship, né? Agora me fala um pouquinho sobre essa diferença de igrejas, de denominações, que tem a igreja preta, por exemplo, a gente está aqui todo num cenário preparado para um podcast. Sim. Mas as igrejas aderiram a esse princípio de ser preta. Tem a igreja do reteté, do manto, tem a igreja tradicional, tem a Assembleia de Deus, tem a Congregacional, Batista, Nova Vida, Presbiteriana. Então, a igreja avivada do sapatinho, que sapateia, pá. Me fala, que a igreja só que revela, tipo, o irmão ora e depois fala assim, pô, você não viu nada não, irmão? Tá, e por aí vai. O que você tem a dizer? Você chega bem em todas essas denominações? Como é que você vê isso? Eu consigo, assim... Eu nasci na Assembleia. Sim. E aí você, né, o manto, o pentecostal, é o língua estranha. É a visão, o conjunto de jovens. Então eu já nasci naquele ambiente. Já nasci nesse ambiente.
fui gerado nesse ambiente, na verdade, né? Eu nasci ali. Mas aí depois eu fui para uma igreja que era assembleia, mas já com a onda mais pop, mais aberta. E aí hoje eu tô numa igreja totalmente, né, worship, uma onda bem mais... Mas eu nunca tive dificuldade. De transitar. Não. Cara, eu sei, eu tenho... Assim, não é que você vai... mas eu tenho um set list que é óbvio que você vai chegar numa igreja batista tradicional. Eu já cantei em igreja batista tradicional que você não podia falar do Espírito Santo, cara. Que ele batiza. E aí? E aí, que de língua estranha. E eu já falei. E no dia que eu fui, eu não sabia, ninguém tinha me avisado. Tinha que ter me avisado antes, não me avisaram. Eu orei para Deus batizar e Deus batizou. Então, assim, mas eu já fui em igrejas batistas tradicionais. E o que eu faço? Eu monto um set list totalmente voltado, porque não adianta, cara, tu chegar ali e vai fazer uma parada, né? Te pegar aí um Tel Ruby, aí em muitas igrejas, como é que eu vou falar aí? Outras canções. Aí então eu consigo pegar e né, diversificar o set list para a igreja que a gente vai. Porque não adianta a gente chegar em alguns lugares pô, o pessoal ficar lá só olhando, né? O que você vai fazer? Eu acho legal você diversificar isso. Comunhão, né? A igreja comunhão. Participar, cantar, sim. Que legal. E sobre estudar a Bíblia, a faculdade de teologia. Como eu te falei, lá final dos anos 50, início dos anos 60, você era consagrado por dom espiritual de Deus, por inspiração do Espírito Santo. Depois veio a teologia, né? Teologia, que é o estudo da Bíblia, né? Sim. Theo, tudo significa Deus, né? E o que você acha sobre isso? O estudo, por exemplo, na sua igreja tem o carisma, né? É muito bom. É importante hoje. Tem muita gente que não tem essa percepção, que precisa estudar, que precisa ter um curso. Né? A pessoa precisa ser aplicada na palavra. Ela precisa conhecer a palavra. Porque é a Bíblia, é a palavra que vai te fortalecer. Não tem outra coisa. É a palavra que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo de outro, 105. 119, 105. Então não tem para onde correr, é a palavra. Eu me lembro, cara, que eu não tinha livro, não tinha... E a Bíblia, eu li a Bíblia 3 vezes por dia, quando na época eu jogava, eu comia. Eu levantava de manhã, a primeira coisa, Bíblia. Voltava do treino, chegava na hora do almoço, Bíblia. Voltava para o treino, quando chegava à noite, Bíblia. Era 3 vezes ao dia. E isso faz você se fortalecer em Deus. Né? Óbvio que eu na época eu ia fazer o seminário teológico, eu até comecei, mas não consegui finalizar. Mas é muito, muito importante, cara. É muito importante. Né? O conhecimento da palavra para a pessoa, o crente, cara, é muito importante. Jesus, quando está saindo do deserto, o diabo vai e fala, transforma as pedras em pães. Aí Jesus fala para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é ela que tem que estar aplicado, é ela que vai te fortalecer. Geise, você falou sobre o estudo da palavra, Geise Maia. Agora, sobre o estudo da voz. Você já estudou canto, estudou escola de música, professor? Na verdade, eu tive vocal. orientação vocal, né? Sim. Um amigo, é um monstro, o Evandro Lemos. O cara é sensacional. Uau. Ele é aqui de São Gonçalo. Ele já deu aula até na música e canto em Niterói. E assim, é muito bom. Eu preciso até fazer mais. É um instrumento que a gente... né? E às vezes a gente acaba não cuidando da forma que é necessário, porque é um instrumento e você depende daquilo para você... enfim, mas é necessário, cara. A pessoa estudar, se preparar. Você conseguiu ali
a perceber, desculpa te cortar, Não. te cortando, o seu registro vocal, se você é um primeiro tenor, segundo tenor, se você é um barítono, no caso minha voz é grave, Aham. né? Eu sou barítono, canto baixo também, né? Sim. Né? E ele conseguiu passar isso para você, seu registro vocal, porque você fala de uma forma E canta mais. e canta de outra. Não, no caso você especificamente você, sua voz tem uma sujeirinha, um drive, né, que se fala, né? Matos, aquele drive, aquele Rouquidãozinho. isso. E você conseguiu saber qual é o seu registro, se é tenor? Porque você canta numa tonalidade bem alta. Né? Alta e... Eu, cara, assim, normalmente pro homem é tenor, né? Tenor. É sempre é o normal. Mas quando eu tava fazendo orientação vocal com ele até surgiu uma curiosidade dele em saber como é que eu usava o drive. Eu falei, cara, eu não sei como é que eu uso. Só que ele, não, eu preciso saber. Eu achei bem interessante, porque ele começou a analisar todas as vezes que eu usava, ele via quais os músculos que se moviam, forma, para ele entender qual o músculo que ele poderia utilizar para Pregas vocais. né, para você fazer com que gerasse aquele drive ali. E o meu, assim, foi engraçado, que 2010 para trás eu não cantava assim. Não. Na verdade, foi uma transição de voz que eu tive. Não, eu cantava uma voz mediana. Minha voz era mediana ali. Não era nem pro drive, mas nem muito pro grave. Você chega naquelas notas, por exemplo, vamos dizer aí, o Leonardo Gonçalves chega nas notas absurdas. Aí também não. Consigo alcançar muitas notas assim, muito altas. Uhum. Mas foi uma transição de voz ali em 2010. Bem bacana, mas foi de Deus. Foi algo de Deus mesmo. E tem as técnicas que a gente faz, acho que é dada por Deus mesmo, né? Por exemplo, vibrato, né? Portamento, né? Trinado, Sim. né? Portamento ou ligadura, né? Ou estacato, que é as notas estacadas, né? Que você dá de cima para baixo, de baixo para cima. São técnicas importantes que às vezes você faz e você vê que Deus te tomou. É a verdade. E você não percebe, né? Sim. Aquela percepção. E é interessante isso. Eu também faço coisas assim, quando eu tô tocando. Eu pouco pratico na igreja assim, porque tem um ministério de louvor muito grande. E eu tenho um culto uma vez por mês que eu ministro no CEI, Itaipu. Toda primeira quarta, inclusive quarta-feira agora tem, se quiser ir lá. Vambora. Essa quarta eu tenho agenda. Se não tivesse, eu ia mesmo. Bora. Toda primeira quarta, então vamos nessa. Na outra eu vou. Vamos nessa. Então, assim, tem coisas que você vê que é Deus por ir, né? Que você vê que o Dedê, que é o meu sobrinho, Sim. Um beijo pro Dedê, pro Gideon, meus sobrinhos, ele parte por umas viradas, caras, que eu fico olhando assim, eu falo, meu irmão, ele não vai chegar no final. E ele toca muito em cima de loop, né? Aham. Cara, é uma coisa impressionante. Loucura, né? É, loucura. E eu sinto que é Deus. Sim. E é Deus. Independente de onde ele está, com quem ele está tocando. Hoje ele está lá no Plim Plim, naquele programa lá. Bicho, tem coisa que é extremamente fácil. Mas a cantora que ele acompanha há 8 anos e a que ele está agora, meu irmão, é um negócio complicado. Doideira, né? É. A gente vê que não... Pô, o cara não vai chegar. Não consegue se swingar. Aí chega. Aí eu sinto que é Deus. É Deus. É Deus. Você, eu vejo, assim, muito nítido, muito claro. Deus te usando, te moldando. Geiser Maia. Geiser Maia. Como é que inspirou esse nome teu? Rapaz, a minha mãe, né? Minha mãe, ela... Na verdade, eu perguntei pra ela, mãe, esse nome aí, como é que foi o esquema aí? Ela falou que ela viu num camarada que eu acho que era vereador, deputado em João Pessoa. Uau! Aí ela... Aí decidiu, falei, então vambora, manda pra cima que a gente... Maia é o pai da... Maia é meu pai.
Agora você é convidado para cantar e pregar, é mais para cantar, não é isso? E a pregação? E a pregação vem junto. Deus uma vez falou comigo que ele iria unificar as duas coisas. Só que quando eu me converti, eu queria pregar. Sim. Eu não quero esse negócio de cantar, eu acho legal, canto, mas eu quero pregar. E aí aqueles... Por todo mundo. eu queria pregar, eu queria ler a Bíblia porque eu queria aprender a pregar. E aí Deus não. Aí começou a vir, né, a parada do o louvor e tal, e aí eu comecei a cantar. Por eu ter lido muito, e aí eu queria me tornar um pregador, aquilo ficou dentro de mim. Mas eu queria cantar. E aí algumas pessoas me chamavam para pregar, e eu ia, mais pelo convite. Só que aí depois Deus falou comigo, cara, você precisa entender que a palavra e o louvor, eles vão andar lado a lado. Eu quero que você faça os dois. Cantou na Advec já? Na Advec, já cantei aqui em São Gonçalo, acho, uma vez só. Na do Rio ainda, no Sila Malafaia lá, não. Você tem a dizer sobre o cristão e a política? Sim, eu não vejo problema. Sabe porque você falou que seu nome foi inspirado, talvez, minha mãe no achou político. um vereador, um deputado lá de João Pessoa. Você acha que se os cristãos fossem mais unidos, nós teríamos mais direitos, Sim. assim como deveres? Eu fui agora para Joinville tem 2 semanas. Sim. Estava em Joinville. E o pastor da igreja que eu fui em Joinville, ele é pastor e é vereador da cidade. Com naturalidade. Eu perguntei para ele, eu fui lá na Câmara dos Vereadores, ele me levou, né? Foi na segunda-feira que eu estava voltando para casa, ele me levou na Câmara lá para conhecer, fui. E é uma das curiosidades, eu falei, como é que é a igreja? Como é que a igreja lida com o senhor sendo pastor e vereador? Porque lá não rola. Normal. Aqui pra gente aqui no Rio, São Gonçalo, a galera não é muito aceitável, né? A aceitação ela é muito o cara sendo pastor, pastorear a igreja, e você sendo deputado, sendo vereador. E aqui a galera não... Se a gente for para a Bíblia, para o Velho Testamento, aí você vê José. Não adere. Eu perguntei para ele, Geis, é muito natural. A galera aqui, na verdade, eu era pastor e porque ele era assessor de uma política, de uma pessoa, acho que ela era vereadora, só que ele não queria se envolver com a política, mas ele falava que às vezes ele estava na rua, estava na igreja, alguém chegava do lado dele e fala, vereador. Ele falou assim, era Deus revelando para as pessoas quem eu era. Eu nem sabia que eu era aquilo. E aí ele falou assim, mas como é que... E aí ele falou que foi relutando, e as pessoas vendo nele o que Deus já queria que ele fosse, e ele relutando com Deus. Aí chegou uma hora que ele falou que Deus travou isso nele. Assim, eu não vejo nenhum problema, cara. Pessoa, ela ser um pastor e ser vereador, e ser crente, se envolver na política. Não, eu não vejo problema não. Eu acho que o problema está de fato nas pessoas, porque quem é corrupto, mano. Sendo pastor, se não sendo pastor, sendo... Vai ser e não tem jeito. Mas quem for limpo? Vai ser limpo, pô. Quem é justo vai ser justo. Não tem essa. Então, eu acho que às vezes eu vou te falar, eu tinha uma rejeição. Preconceito. O quê? Quando falava de política, pra mim todo mundo era safado, pra mim ninguém valia, ninguém prestava. Sim. E na verdade não é, pô. Às vezes é porque a gente foi ensinado, a gente vê a política de uma forma, porque as pessoas, elas trataram a política desse jeito. A gente acha que todo mundo é corrupto, a gente acha que todo mundo é safado, a gente acha que todo mundo é sem vergonha, e não é. Então, acho que a política, você precisa acreditar nas pessoas. Eu creio, pô. Nós estamos caminhando para o final com muita pena. Eu estou aqui com Geiser Maia, esse cara fantástico, esse cantor brilhante, esse instrumento de Deus. Mas me diga um país que você gostaria de cantar. Um país que eu gostaria de cantar? Irmão. Você me pegou. Eu gostaria de cantar lá pra Negrada, lá lá dos Estados Unidos, lá no Brooklyn. Tô zoando, eu chego lá no Mississippi. Cara, onde Deus me levar, eu quero ir pra ser uma voz. África. África, o país que for. Poxa.
A Europa clama por Deus, sabe? Clama. Mas amém, cara, que lindo. Eu queria, assim, com muita tristeza, mesmo no coração, muito pesar, né? Ainda bem que vai ficar gravado, cara. Cara, tem que ficar muito boa, assim, tem que ficar muito top. Com muito pesar, pedir aqui as suas considerações finais, tá? Já divulgando aqui o seu canal no YouTube. Pode falar aí, o seu canal no YouTube primeiro. Geiser Maia Oficial. Instagram. Geiser Maia. TikTok. Geiser Maia. Facebook. Geiser Maia. Bom, e aqui o Instagram do Rox. Rox. P de pato, D de dado, T de casa. Rox PDC. O canal no YouTube é Rox Podcast. Né? Só tem esses dois por enquanto. O meu, Natinho, NATINHO, Natinho Batera, com 2 T's. 2 T's. Batera. Oficial. Vai lá, segue lá, compartilha lá. E eu tenho o meu Facebook, é Natanael Silva, né? Ficou lá, meu nome verdadeiro, Natanael Silva, meu nome de registro, Natanael Silva. E canal, eu tô lá no Rox, né? Eu tô lá no Rox, né? Que daqui a pouco também a gente tá lançando o projeto Rox Music, né? Continuando com o videoclipe, ele já viralizou com 1.200.000 no canal de música dele, enfim, a gente vai voltar aí, se Deus quiser. E então deixa suas considerações finais. Amém, gente. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Natinho, né? Pela vida dessa galera que compõe esse podcast aqui sensacional, que vai abençoar muita gente, né? Que já está abençoando a vida de vocês. Então, vocês não abram mão do processo de Deus para sua vida. Não abra. Vale a pena você viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Você só vai desfrutar se você se permitir viver em Deus. Então, deixa Deus guiar seus passos, guiar seus caminhos. Deus continue abençoando sua vida, sua casa, o ministério que Ele tem para sua vida, o seu chamado. Não abra mão do seu chamado, sabe? Se encontre em Deus, se encontre nele. Tem muita gente às vezes perdida, né? Às vezes, o que eu... Sabe, o cara não canta, o cara não prega e acha que a vida é só viver, pregar e cantar, cara. Tem um monte de coisa aí, ó. Aqui tá, né? O Gabriel tá fazendo... Tá aqui, filma e vende roupa. E o cara não para. Então, assim, tem gente que acha que a vida é só pregar e cantar, né, mano? E a vida não é só pregar e cantar. Deus tem um chamado na sua vida. Você precisa se encontrar em Deus. Saber o pra quê? Qual é o meu propósito, né? Então, que Deus abençoe sua casa, sua família, tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Então, desfrute, viva. Não abra mão do teu propósito, do teu processo. Então, desfrute. E, de repente, Deus vai chegar aí. Muito obrigado por me proporcionar esse momento. Eu creio que Deus vai falar com outras pessoas que, de repente, estão sem perspectiva nenhuma. E tem hora que você vai ter que lutar contra a esperança. E nem ela vai te dar esperança daquilo que você vai viver em Deus. Tem momentos que é assim, né? Você olha, não tem saída, cara. Não tem jeito, não tem nem a esperança. Ela vai... Abraão, ele creu contra, mano. Que loucura isso, né? Ele creu contra a esperança. E eu olhava e não tinha certeza do que ia acontecer. Então, a gente precisa lutar. Lutar. E Deus tem algo reservado para tua casa, para tua família. Tamo junto e vambora. Junto. Deus abençoe. Deus abençoe, queridão.